Muito boa noite a todos os nossos queridos que já estão conosco ao vivo para mais uma live Cleverson Vale. É uma alegria receber a todos aqui nesta noite para acompanhar a nossa entrevista com o ministro da Educação, Dr. Milton Ribeiro. Nós queremos que você clique neste aviãozinho aqui embaixo e convide as pessoas para estar conosco, para participar desta live, ok? Estamos ao vivo. Queremos agradecer a todos que já estão chegando, que já estão entrando aqui na nossa live Cleverson Vale, e hoje conversaremos com o ministro da Educação do Brasil, Dr. Milton Ribeiro. Convide pessoas para estar conosco, para que possa acompanhar a nossa live. Boa noite, ministro Dr. Milton Ribeiro. Boa noite, boa noite. Tudo bem, É um Cleverson? prazer recebê-lo aqui em nossa live. Então, foi pedido aí, os seus amigos, você tem bons amigos, viu? E eles Com certeza. Quero falaram, agradecer ao nosso querido reverendo Sérgio Ribeiro Santos por fazer isso essa mesmo. ponte aí com o senhor. Pois não, estou à sua disposição. É um prazer, doutor Milton Ribeiro, recebê-lo aqui nesta noite. Doutor Milton Ribeiro é ministro da Educação, teólogo, advogado, doutor em educação, pastor da Igreja Presbiteriana Jardim da Oração, em Santos, e assumiu o Ministério da Educação dia 16 de julho de 2020, a data da sua posse. Ministro, a primeira pergunta é: quem é o ministro da Educação? Conte um pouquinho aí, bem rápido, a sua história de vida, como que o senhor dedicou-se à educação, sei que o senhor é doutor em educação também. Conte um pouquinho para os nossos queridos amigos que estão acompanhando. Já está conosco aqui o presidente da nossa convenção Batista do Estado de São Paulo, pastor Genilson Vaz. Acabei de ver aqui. Um abraço, pastor Genilson. Pois não, ministro? Então, Cleverson, na verdade, é, eu fui criado por pais que não eram cristãos na época. Meu avô paterno é que nos levou, eu e meus irmãos, me levou à igreja. Então, tem essa primeira parte, em termos de religião, que eu gosto muito de falar, que é a questão no meu envolvimento com o evangelho. Eu tenho, assim que eu recebi o convite do presidente da República, eu tenho procurado basear a minha atuação aqui num versículo bíblico em que Paulo fala aos Romanos que ele não se envergonhava do Evangelho, pois eu não me envergonho do Evangelho. Até alguns repórteres, eles ficam muito ansiosos em fazer críticas, algumas, muitas delas sem nenhum fundamento, e algumas, naturalmente, com algum fundamento, porque ninguém é perfeito. E eles gostam de me chamar de pastor, um ministro que é pastor. Com isso, tentando, quem sabe, pensar que me desqualifica quando me dá o título de pastor. Mas não me qualifica, pois eu não me desqualifica. Eu não me envergonho do evangelho mesmo, e a minha maior preocupação aqui é não envergonhar o evangelho, porque muitos se falam pastores ou cristãos, e quando a gente vai ver depois na sua história, na sua biografia, eles têm atitude, ações e reações de gente que nunca creu. Não são sal da terra, são sal sem sabor, que nada mais presta, segundo Jesus, para ser lançado fora, pisado pelos homens. Então,
A minha vinda aqui foi uma vinda interessante. O presidente me desafiou e me convidou. Eu fazia parte da comissão de ética pública da presidência e por isso eu conhecia. E lá pelas tantas, em julho, ele me liga e me faz o convite e me pede duas áreas de concentração, por assim dizer, que eu cuidasse das crianças e cuidasse do ensino profissionalizante. E é por aí que a gente caminha. Uhum. Ministro, quais são os desafios que o senhor tem enfrentado no Ministério da Educação? Bom, o primeiro deles é a questão da complexidade do nosso MEC. Eu jamais poderia imaginar, eu creio que muitos dos que estão ligados ao seu site agora, essa live, também não sabem daquilo que eu vou falar agora. Eu não podia imaginar que, como ministro da Educação, eu iria administrar, por exemplo, 50 hospitais universitários espalhados em todo o Brasil, com aproximadamente 67 mil funcionários. Eu não poderia imaginar que eu ia ter que gerir de uma forma bem direta, mesmo, mesmo de longe, mas as grandes decisões e os orçamentos de 69 universidades federais que se desdobram em 281 campi. Eu jamais poderia pensar que o MEC também fosse composto por 39, 38 institutos federais de educação, cursos técnicos profissionalizantes, mas que se desdobram em 669 campi espalhados em todo o Brasil. Então, só por esses números, você imagina. Eu também administrei nesse ano que passou um orçamento que é o terceiro maior de toda a Esplanada, por volta de 144 bilhões de reais, 144,3 bilhões. Se eu dividir por 365, dá uma média aproximada de 480 milhões por dia. Então, sábado, domingo, feriado, de alguma maneira, eu sou responsável diariamente por 480 milhões de reais que saem do governo federal para um fim proposto, que é a melhoria da educação brasileira. E eu me sinto muito, muito responsável por tudo isso e quero tentar ajudar o meu país. Então, esse é o grande desafio, e ser ministro da Educação em si já é muito difícil. Agora, no meio de uma pandemia, vamos combinar aqui que foi um desafio que eu jamais poderia imaginar. Tudo que a gente faz, O qualquer senhor ação, assumiu, já estava em pandemia, né? 16 de julho? Já em é. julho, 16 de julho, no meio da pandemia. Ainda estou na Uhum. pandemia. É, Então, a gente estamos está juntos. vendo alguns resultados positivos da melhora com a vacinação e tal. É interessante, Cleverson, que alguns grupos políticos que eu respeito naturalmente, que têm uma ideologia diferente, são mais da esquerda, eles querem criticar o MEC, o governo federal, a respeito da educação. Eles ficaram 20 anos no poder e a educação brasileira só piorou. A educação pública brasileira, ela só decaiu. Não sou eu que falo, são os organismos internacionais de aferição que dizem que a educação brasileira está muito aquém daquilo que deveria estar. E não foi falta de dinheiro, não foi falta de recursos. Quero crer também que não foi falta de dedicação de muitos professores que estão envolvidos de uma maneira muito direta com a educação, mas a adoção de políticas, de visões pedagógicas, ao meu entendimento, equivocadas, fizeram com que crianças hoje de 9 anos
estejam completamente analfabetas. Preocupou-se com o prédio, com a estrutura, com a alimentação, que eu acho que é importante, e com outros, mas com o cerne, o foco da educação, que é transmitir e habilitar uma criança de 7, 8 anos, que ela esteja alfabetizada, no mínimo, e saiba, pelo menos, como se fala, ter condições de usar as 4 operações matemáticas, é isso que se espera, mas nada disso. Eles estão bem aquém. Eu me lembro do meu tempo, que eu estudei somente escola pública, ninguém passava do primeiro ano primário para o segundo se não tivesse, de fato, alfabetizado. Uhum. Quero mandar um abraço também, está conosco o pastor é, lá, presidente do Conselho de Educação Teológica e Ministerial da nossa Convenção Batista do Estado de São Paulo, Ailton Amorim, doutor Gésio Duarte, diretor do Colégio Batista Brasileiro. Deus abençoe todos vocês e a todos que estão conosco acompanhando. Ministro, qual o seu maior objetivo para a educação no Brasil? Ó, eu estou aqui cumprindo uma missão. Alguns deputados até me pediram informações, o que eu quis dizer. Eles pegaram uma parte de um sermão meu, quando eu disse que minha missão era muito espiritual, era mais espiritual do que política. Eles queriam saber o que significava isso. Enfim, o meu maior objetivo, né, para a educação é cumprir as orientações que o presidente Jair Bolsonaro me deu. Um homem que ele pode ter os defeitos que tem, como eu tenho os meus, e todos têm os seus, mas um homem preocupado com uma coisa. Quando ele me convoca e no meu discurso de posse, ele me dá uma palavra, ele diz: Milton, vou pedir 2 coisas. Cuide da educação das crianças e da educação profissional. Então, o meu maior objetivo agora é fazer com que as crianças elas possam ter condição e ferramentas para poder ler e escrever. É isso. Isso é o primeiro, é o principal, é o primeiro passo, é o alicerce, como eu digo. Não adianta querer construir uma casa pelo telhado, constrói-se pelo alicerce. Como é que uma criança de 9, 10 anos não sabe ler frequentando a escola? Isso é vergonhoso para o país. E Uhum. isso traz um prejuízo muito grande para toda a sociedade. É verdade, o senhor tem razão. Antes da administração do governo atual, as crianças tinham facilidade, né, para prosseguir adiante na outra série. E o senhor acabou afirmando que crianças com 9, 10 anos ainda não são letradas. Isto é triste. E o objetivo do ministro é que isso não aconteça mais. É isso? É isso mesmo. Embora eu não tenha uma ação direta nas redes estaduais e municipais, mas naquilo que eu puder ajudar em termos de Uhum. orientar, informar, esse tem sido o meu pedido aos secretários estaduais e municipais de todo o país. Ô, ministro, qual o projeto para melhorar o ensino básico no Brasil? Bom, esse projeto, o ensino básico, ele nasceu com o governo Bolsonaro. Por que eu digo isso? Porque eu nem fazia parte do governo nessa época, mas foi criada uma secretaria, volta a falar sobre o que eu falei há pouco, uma secretaria especializada em alfabetização. Essa secretaria, ela tem por objetivo, além de fornecer métodos e formas de evangelização, de alfabetização, essa secretaria, ela traz treinamento aos senhores professores. E nós temos milhares de professores se aperfeiçoando e
sendo habilitados a alfabetizar. É muito importante que a gente tenha essa ferramenta. Esse é um projeto muito direto para melhorar a educação básica. Não há que falar em outra coisa sem começarmos pelo início, pelo começo. Como eu vou falar em um outro projeto que não seja a alfabetização? Como alguém vai poder desenvolver um projeto diferente se ele sequer sabe ler? Então, eu acho que nós temos que focar em um trabalho de médio a longo prazo, mas que já tem trazido resultados. Uhum. É um projeto de médio a longo prazo, mas o senhor acredita que mais 4 anos, além desse mandato atual, mais 4 anos, é possível concluir em 8 anos esse projeto ou demora um pouco mais? Olha, eu creio que o tempo, o tempo mais longo, é claro que vai ajudar esse projeto se não houver descontinuidade. O que nós queremos, eu sempre digo aos parlamentares, mesmo os parlamentares de oposição que eventualmente conversam comigo, eu sempre busco encontrar neles um denominador comum que seja comum a eles e comum a mim, que é a questão da melhoria da educação brasileira, a educação pública brasileira, que é vergonhosa ainda hoje. Então, é esse que é o fato. Nós tivemos, Cleverson, 20 anos de governo de esquerda no Brasil. E a educação, repito, ela só piorou. Nós temos que mudar. Se continuarmos fazendo as mesmas coisas, os mesmos métodos, os mesmos manuais, os mesmos pensadores, enfim, se nós continuarmos seguindo a mesma cartilha, o resultado vai ser o mesmo. E é isso que eu quero fazer: mudar alguns paradigmas que foram usados há 10, 15 anos, para que a gente possa colher um resultado diferente desse que nós temos colhido. O senhor citou cartilhas. Todo aquele material antigo, no Ministério da Educação atual, vocês já estão reformulando e mudando todos os materiais pedagógicos, didáticos, distribuindo novo material, ou ainda usam as cartilhas antigas? Como que está esse processo, ministro? Acontece o seguinte: eu também fui descobrir isso aqui, que Hum, o processo de elaboração de livros didáticos que são fornecidos pelo MEC, ele é um processo demorado, pelo menos 3 anos, em que nós soltamos um edital que tem os conteúdos que o MEC julga, os técnicos do MEC julgam serem os importantes para a educação naquele momento. Depois isso é avaliado pelas editoras e depois nós selecionamos as editoras através de preço e de entrega, enfim, é por aí. Esses, uhum. esses documentos, eles, livros, eles são depois impressos, alguns são submetidos, desculpe, são submetidos a cada cidade, a cada estado. O MEC não impõe nenhum tipo de livro. Eu não tenho esse poder de determinar qual é a cartilha que a escola vai usar. E a Hum. escola, então, pode escolher, ela examina lá o seu corpo pedagógico, examina a cartilha, o livro didático, e ela escolhe e faz o pedido ao MEC, que fornece gratuitamente, na porta da escola, o tal livro. O que eu fiz recentemente, e que foi objeto de um certo ruído por parte de alguns professores, mas eu creio que a maior parte dos professores concordaram comigo, foi retirar do edital dos livros que serão impressos daqui 3 anos, retirar do edital dos livros de crianças de 6 a 10 anos questões e discussões a respeito de gênero.
Eu julgo, Uhum. pela minha experiência, que existem questões que nós temos que respeitar a orientação a respeito da vida e das escolhas de cada um. Nós temos que respeitar isso. Nosso país é um país que é laico, mas existem alguns valores que são caros à sociedade brasileira. E um deles é da preservação da inocência das nossas crianças. Eu acho que uma criança de 6 a 10 anos, ela não tem que discutir questões de gênero. Isso não cabe à idade delas, com todo o respeito que eu tenho com quem discorda. É a minha opinião, é a opinião e a visão do governo do presidente Jair Bolsonaro. Nós não temos que Uhum. trazer esse tipo de discussão para criança de 6 a 10 anos. Eles entraram com uma ação, com alguns partidos contra mim no Tribunal de Contas da União, e os ministros do tribunal, a questão de 3 ou 4 meses atrás, me deram ganho por unanimidade. Todos eles entenderam que as escolhas que os nossos técnicos do MEC fizeram foi a escolha correta. A escolha que o ministro apontou para os técnicos foi a correta. A escolha que o presidente da República orientou o ministro foi a correta. Essa é a sequência de acontecimentos. Então é isso. Nós queremos sim respeitar, como digo e repito, todas as orientações, inclusive de gênero. Eu não estou aqui para falar assim ou assado, mas eu creio que nós temos que respeitar, repito, a inocência das nossas crianças e trazer para a criança aquilo que ela precisa e as ferramentas que ela precisa. Lá na frente, sim, se ela, por razões pessoais, quiser tomar algumas posições, ela que tome, mas ela vai ter condição de avaliar e vai ter maturidade para avaliar todas as coisas a seu tempo. Uhum. Ministro, falando ainda em crianças, o senhor acabou citando aí a respeito dos alunos, né? Como que tem administrado a volta às aulas em contexto de pandemia? É, logo que, bom, essa doença é uma doença que ela primeiro graçou no mundo todo e nenhum país teve uma resposta tão direta que pudéssemos dizer, olha, eles sim estão fazendo tudo certo. Até países mais desenvolvidos que o Brasil, eles foram capazes de cometer seus erros, né? E nós fizemos o seguinte: nós escolhemos, em primeiro lugar, preservar a vida e a saúde das nossas crianças e também dos profissionais da educação. Para isso, diante do desconhecido, nós reunimos, inclusive com as associações nacionais, a Undime, o Concede, que são associações que reúnem secretários municipais e estaduais de educação, para verificarmos qual seria o melhor caminho, a melhor escolha para o retorno às aulas. Aí nós buscamos, junto a especialistas, criar, em primeiro lugar, um protocolo de biossegurança, para que as crianças pudessem voltar com segurança. Isso foi feito, esse protocolo foi mandado a todas as escolas, a todos os municípios, a todos os estados, para que eles pudessem guiar, através das orientações que o MEC soltava, as condições mínimas para um possível retorno às aulas. Lembrando sempre que o nosso país é um país de dimensão continental. E uma realidade do norte, ela muitas vezes é diferente da realidade do sul, do leste e do oeste. Então, nós demos nesse protocolo a autoridade, condição ao gestor, e o próprio STF depois confirmou isso, que cada gestor da sua localidade teria condições de, conforme a incidência ou não da gravidade da pandemia,
para que eles pudessem, então, fazer as escolhas de abrir as escolas, de fechar as escolas, mas o MEC não se olvidou a, a participar diretamente nesse tipo de ação, e fizemos isso. Uhum. Falando a respeito dos professores, o senhor, essa semana, visitará as escolas em Santa Catarina, parece que eu fiquei sabendo. Sim, Fale sim. sobre a vacinação dos professores. Olha, em outubro de 2020, eu e meus técnicos, nós percebemos que havia naquele tempo, e parece que já foi confirmado isso agora, recentemente, que as crianças elas têm uma capacidade de resistir ao vírus maior do que alguns idosos ou de adultos. E isso foi desmentido uma vez, mas nessa semana no jornal o Globo, novamente o título foi que crianças elas realmente elas têm mais resistência a essa questão do vírus. Enfim, é, o que nós fizemos foi o seguinte: em outubro de 2020, diante da nossa ignorância a respeito de tratamentos e tal, nós fizemos um ofício ao senhor ministro da Casa Civil pedindo prioridade na vacinação para os professores e para os servidores da educação. Isso foi em outubro de 2020. Recentemente, quando houve a troca do ministro da Saúde, eu estive pessoalmente lá no Ministério da Saúde conversando com o novo ministro Marcelo Queiroga, e novamente insistir com ele, porque eu creio que uma das ferramentas úteis que a ciência colocou é a questão da vacinação, e diante do quadro de que professores, muitos deles já, já estão numa fase de maturidade, eles estão mais sujeitos a se contaminarem e a terem consequências e sintomas diferentes e mais graves. Então, novamente, eu fui lá e pedi, e parece-me que agora alguns estados já estão proporcionando a vacinação aos professores. Parabéns aí pela atitude. Aliás, falando em Covid, o senhor, logo que assumiu o ministério, também foi contaminado, né? Foi sim, eu Logo no tive início. Covid, e para a loucura dos grandes cientistas, eu gosto de brincar que eu preferi ser um pragmático vivo do que um acadêmico morto. Porque uma ala da academia dizia que hidroxicloroquina, ivermectina, aquele outro anticoagulante, isso tudo era bobagem, que não tinha que. Logo no início, foi em julho, que eles Uhum. estavam descobrindo. E um outro grupo de médicos também dizia que não, que a hidroxicloroquina, como existe ainda hoje esse grande debate. E eu, então, calculei o preço pago, e um médico veio e me receitou a hidroxicloroquina e ivermectina, pois eu tomei todos e estou aqui para falar com vocês hoje. Se faz Amém. efeito, não sei. Se faz efeito, eu não sei, que eu não sou médico, nem vou Mas, receitar para ninguém. Mas eu digo, né? Eu falo que nem o cego lá que foi curado por Jesus, quando os fariseus quiseram colocar ele numa situação muito difícil, dizendo que quem tinha curado ele era um pecador, e aí o cego responde: se é pecador, eu não sei. Eu sei que a hora o fato é que cega, agora eu e vejo. agora vejo. E agora vejo. É Eu não sei verdade. se é boa ou não é, eu sei uma coisa. Eu tomei e estou aqui falando com vocês agora. O senhor não chegou a nem precisar de internação. Não, eu só fui internado porque por 2 dias minha família me deixou aqui, e para eu tranquilizar minha esposa, eu fui dormir no hospital. Na verdade, Hum, nem internação é considerado ok. internação, eu fiz alguns exames e tal, mas para que ela pudesse tranquilizar, porque eu fiquei sozinho aqui em Brasília,
dentro de um hotel. E é um tempo em que era muito desconhecido todos os efeitos, e ela me pediu insistentemente, e eu fiquei 2 noites no hospital aqui em Brasília, mas não porque o próprio médico falou, o senhor está aqui porque o senhor quer. Então, não é só porque eu quero, é porque minha esposa quer. E nós temos juízos, né? Nós temos juízo, né, ministro? As esposas mandou, tá, temos que obedecer. O, uma polêmica que surge sempre quando há uma troca no CAPES, e a maioria dos brasileiros que não estudam, não estão no ambiente acadêmico, nem sabe o que significa CAPES. O senhor poderia falar o que é a CAPES e qual o propósito dela? E toda vez que troca um presidente, surge aquela polêmica. Olha, o que eu escuto mas a grande maioria não sabe o que é. Trata-se do quê? A CAPES é uma instituição vinculada ao MEC. Em outras palavras, ela depende do orçamento do MEC e da administração. Embora ela tenha autonomia administrativa, o presidente da CAPES e todos os seus altos postos, eles são vinculados ao MEC, e quem escolhe o presidente da CAPES é o ministro da Educação. Quando eu cheguei, já vi o presidente da CAPES e ele fez o seu trabalho, e durante 9 meses eu permaneci com ele, 8 meses ou 9 meses, eu permaneci com ele aqui na minha gestão. E agora, como sempre acontece, eu resolvi mudar e colocar uma outra pessoa que segue também uma linha acadêmica, e é isso que aconteceu. A CAPES, ela que regula, ela que orienta, avalia a pós-graduação em todas as instituições superiores do Brasil. No caso de bolsas, é através da CAPES, não é isso? Da CAPES. A CAPES também ela fornece bolsas, tanto aqui no Brasil quanto no exterior, e ela também que financia algumas pesquisas, porque a bolsa, eu fui financiado quando eu fiz o meu doutorado pelo CNPq, que é ligado a um outro ministério, mas existem bolsas CAPES, que dá condição ao doutorando que ele possa ter um mínimo de recursos para desenvolver sua pesquisa. E a CAPES é um desses instrumentos do governo, do Estado brasileiro, que visa apoiar a pesquisa e ajudar, assim, a sociedade brasileira. A CNPq é ligada a qual ministério? A CNPq é a MCTI, Ministério que hoje nós temos lá o ministro Marcos Pontes, nosso astronauta. Ok. Ok. Uma última pergunta aqui, ministro, nosso tempo está quase no fim aqui, a respeito do programa de professores, formação de professores, como que funciona? Há encontros periódicos que o Ministério da Educação oferece para capacitar melhor os nossos professores? Hoje não há que se falar em encontro, né? Falou em encontro é quase um pecado. Então, na verdade, é tudo online, tudo virtual. É somente Sim, sim. entrar principalmente para os professores de alfabetização. Nós temos um programa muito interessante em que nós fizemos uma parceria com 2 universidades portuguesas. Essas universidades, elas conseguiram desenvolver um método e um caminho de alfabetização impressionante. Até pouco tempo atrás, Portugal era uma nação em que os níveis de alfabetismo eram imensos. E agora ela se torna uma referência. Ela é uma referência em termos de alfabetização até no mundo. E nós fizemos acordos e parcerias com eles, e eles então forneceram para a gente material adaptado naturalmente ao português brasileiro, e nós estamos fornecendo isso através do nosso site, através do AVAMEC, um treinamento
sobretudo para professores alfabetizadores. É um curso excepcional. Temos quase 200.000 alunos inscritos nesse curso. Vale a pena também, gratuito, vale a pena todos os seus ouvintes participar desse momento. E através de qual plataforma? Através do site do Ministério da Educação, ela tem Não, acesso a esse curso? exatamente. No MEC, é só entrar ali na, na nossa página que fala da CEALF, Secretaria de Alfabetização, e aí procurar lá na CEALF do MEC, e ali vai ter indicação de como alguém pode acessar esse curso gratuito. Nós temos dado É só prioridade. para professores, né, ministro? Só Não, para então, professores. temos dado prioridade aos professores e também alunos de bacharéis e tal. Mas eu não sei hoje como está, porque o número foi muito alto, nós tivemos que dobrar o número de pessoas. Tem a educação baseado em evidência, na ciência, né? ABC. O curso é o ABC, a Uhum. alfabetização baseada na ciência. Então, acho que vale a pena você procurar esse curso, que, como disse, é o primeiro curso de alfabetização no Brasil que tem como referência a nossa língua mãe, né? A portuguesa, feita as adaptações para o nosso vernáculo brasileiro. Parabéns, parabéns aí por, Obrigado. por esta iniciativa, mais uma iniciativa do Ministério da Educação, e por todos os projetos que o Ministério da Educação está administrando, e o senhor está à frente dessa pasta, e com brilhantismo tem feito esse trabalho. Que Deus te abençoe, ministro, e guarde, né, proteja a sua vida, a sua família. Não é fácil administrar num país como o nosso um Ministério da Educação. Não dê ouvidos às críticas, continue fazendo o que o senhor está fazendo, e com certeza a nossa educação vai melhorar cada dia mais. Eu gostaria de pedir, para encerrar a nossa live, ministro, uma palavra de oração. O senhor poderia orar encerrando a nossa live? Sim, claro que posso. Eu só gostaria de dizer que, mesmo sendo, como disse, um pastor, a minha formação sendo religiosa, eu tenho a formação técnica, como professor e tal, e eu tenho que observar isso, eu peço compreensão e o entendimento e o respeito de todos a respeito da minha posição como ministro de Estado. Eu não estou administrando a minha igreja, nenhuma igreja. É a nação Uhum. brasileira, o governo, o Estado brasileiro. Então, pode parecer que eu deixo de tomar algumas atitudes, pode parecer que eu deixo, por, por negligência, de tomar alguma ação mais enérgica, mas na verdade não é isso. Nós temos que aprender com muita paciência que aquilo que o próprio Deus diz, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. E temos que aprender também que a nossa nação laica, nós temos que respeitar. É difícil dizer isso, se fosse se eu falasse apenas para um grupo que pensa igual a mim, mas nós temos que respeitar aqueles que pensam de forma diferente. Não é aceitar, mas respeitar. Então, o Uhum. respeito é muito importante para que a gente tenha uma vida equilibrada e que o MEC, o Ministério da Educação, não se torne um campo de guerra apenas, em que há agressões mútuas, mas que se torne um lugar propício de paz para que a gente possa melhorar a educação do nosso país. Eu quero pedir ainda a esse grupo da igreja, né, Cleverson, que assuma um compromisso comigo, né? Eu estou bem cansado, amanhã eu vou levantar muito cedo, amanhã eu vou até a Universidade de Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul, inaugurar lá um prédio
e depois eu venho para Curitiba, depois eu volto para Blumenau, e em Blumenau eu vou até a creche onde aquelas crianças e as professoras foram brutalmente assassinadas. Então, eu gostaria de pedir que vocês pudessem orar pela minha vida, lembrando, orem, Conte com as nossas orações. peçam a Uhum. Deus por mim, que eu preciso muito. Vamos orar. Ok. Ó Deus de amor e de bondade, nós agradecemos. Agradecemos pelo nosso país, um lugar maravilhoso de paz, de prosperidade. E pedimos, ó Deus, que o Senhor nos conduza e conduza a nossa nação por caminhos que te agradem. Queremos pedir pela vida do nosso presidente da República, que ele tenha da tua parte, ó Deus, a direção, a bênção, e que ele possa ser, ó Deus, levado pelo Senhor mesmo a tomar decisões que sejam, ó Deus, para o bem do nosso povo. Fica conosco, ó Deus, abençoa-nos aqui a todos, abençoa o pastor Cleverson, toda a sua equipe, todos os seus ouvintes, e dá-nos, ó Deus, uma noite de paz e de sono reparador. Oramos agradecidos, pedindo o melhor para a educação do nosso país. Amém. Amém. Conte com as nossas orações, ministro. Muito Obrigado. obrigado pela sua presença aqui. E Deus abençoe toda a sua equipe e abençoe o nosso Brasil e o nosso presidente. Amém? Tudo de bom para vocês. Amém. Deus abençoe. Tchau, tchau.